Existe um lugar onde a Europa e a África estão tão próximas que parecem poder se tocar. Apenas 14 quilômetros separam os dois continentes, uma distância menor que a de muitos trajetos urbanos. Se você tivesse que percorrer essa distância, o que faria? Talvez usasse uma bicicleta, ou quem sabe correria. Tem gente que faz isso em menos de uma hora. Apesar da proximidade e com toda a tecnologia disponível hoje, nunca construímos uma ponte para ligar os dois lados. Por que será? Outros lugares do mundo já venceram distâncias bem maiores com pontes gigantescas. Então, o que está escondido sob essas águas? Quais os mistérios, riscos e tensões que impedem essa conexão? Hoje, você vai descobrir que o verdadeiro motivo por trás da ausência dessa ponte não está apenas na engenharia, mas sim em um enredo de fatores geológicos como riscos de terremotos, tráfego marítimo intenso, profundidades quase inalcançáveis, interesses políticos e até mitológicos, que transformam essa travessia em um dos maiores desafios da história moderna. Durante séculos, engenheiros, arquitetos e até líderes políticos já tentaram tirar essa ponte do papel, mas todas as ideias acabaram naufragando diante da complexidade do local. O Estreito de Gibraltar é o ponto onde os continentes se aproximam. Ali, Europa e África estão separadas por uma faixa de mar que no mapa parece quase simbólica. Dá até para enxergar o outro lado em dias de céu limpo. De um lado, a cidade espanhola de Tarifa, do outro, a costa de Tanger, no Marrocos. Este local é um dos pontos mais estreitos do planeta entre dois blocos continentais. E não estamos falando de um lugar qualquer. Essa região concentra quase 2 bilhões de pessoas, somando os dois lados, africanos e europeus. Isso sem contar a importância histórica, comercial e estratégica que ela carrega desde a antiguidade. Mais de 60 pontes no mundo cruzam distâncias maiores do que os 14 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Por exemplo, a ponte de Danyang Kunshan, que é a maior ponte do mundo, tem cerca de 164 quilômetros de comprimento. Ou seja, tecnicamente, fazer essa ponte parece até simples, mas não é. Se a distância não é o problema, o que está por trás desse vazio entre os dois mundos? À primeira vista, o Estreito de Gibraltar pode até parecer calmo. Um braço de mar entre duas costas bem definidas, cercado por portos movimentados e turistas com suas câmeras apontadas para o horizonte. Mas por trás dessa aparência tranquila, existe um cenário digno de filme de ficção científica. A superfície engana, o verdadeiro problema está nas profundezas. Vamos começar com um número simples, 900 metros. Essa é a profundidade máxima em alguns pontos do estreito. Só para você ter uma noção, é quase 10 vezes a profundidade da água sob a Golden Gate Bridge, em São Francisco. Para construir uma ponte sobre esse mar, seria necessário cravar colunas gigantescas no fundo desse abismo subaquático. Mas não em qualquer solo. O fundo do estreito é formado por um material traiçoeiro chamado argila quaternária, um tipo de sedimento mole, instável e altamente suscetível a movimentos sísmicos. É como tentar fincar uma estaca numa gelatina em constante tremor. E se não bastasse o solo problemático, temos outro gigante na equação, o tráfego marítimo. Estima-se que mais de 120 mil embarcações cruzam o Estreito de Gibraltar todos os anos. É 7 vezes mais que o Canal do Panamá. Navios imensos, como os da classe CMA-CGM, verdadeiros arranha-céus flutuantes, com até 80 metros de altura, passam ali o tempo todo. Agora pensa numa ponte passando por cima disso tudo. Ela teria que ser absurdamente alta, o suficiente para deixar espaço de sobra para esses monstros marítimos passarem sem encostar. A ponte Akashi Kaikyo, no Japão, tem um vão livre de 66 metros e já é uma das maiores do mundo. Em Gibraltar, precisaríamos ir além. Alternativas como pontes levadiças foram descartadas. Abrir e fechar uma ponte a cada 5 minutos? Um pesadelo logístico. E não para por aí. As correntes marítimas da região são fortíssimas, resultado do encontro entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo.
O mar funciona ali como um funil onde águas com diferentes salinidades e temperaturas colidem. Isso gera instabilidade tanto na superfície quanto no fundo, criando turbilhões, redemoinhos e mudanças súbitas de pressão, e isso torna o trabalho de construção ainda mais arriscado. O mar ali está em movimento constante. Instalar qualquer estrutura de sustentação nesse ambiente é como tentar montar um andaime em meio a um vendaval dentro d'água. E você achou que orcas só atacam no Discovery Channel? Pois é, desde 2020, mais de 700 incidentes com orcas foram registrados na região, incluindo embarcações danificadas e até afundamentos. Agora imagine engenheiros e mergulhadores executando tarefas de alta precisão ali embaixo, cercados por animais que podem pesar até 6 toneladas e nadar a 55 km por hora. É como trabalhar numa obra debaixo d'água, no meio de um tanque coordenado de predadores marinhos. Com tudo isso, o que parecia uma simples ponte sobre um braço de mar se transforma em um campo minado de obstáculos técnicos, naturais e imprevisíveis. Você pode ter o melhor projeto, a melhor equipe e a melhor tecnologia, mas se não tiver acordo entre os donos do território, nada acontece. E é exatamente esse o caso do Estreito. Por incrível que pareça, a ponte entre Europa e África esbarra não só em fatores físicos, mas em um verdadeiro tabuleiro geopolítico, onde cada peça carrega séculos de disputas, ressentimentos e interesses cruzados. Vamos ao cenário. Como já falamos, de um lado está a Espanha e do outro o Marrocos. Agora o que não falamos ainda é da presença deslocada do Reino Unido. Sim, o Reino Unido ainda controla um pedacinho da Península Ibérica, Gibraltar, uma cidade com cerca de 34 mil habitantes, que fala espanhol, mas pertence oficialmente à monarquia britânica desde 1713, após o Tratado de Utrecht, uma herança do período colonial europeu. Acontece que a Espanha nunca aceitou totalmente essa situação. E pior, Gibraltar se tornou ainda mais polêmico depois do Brexit, quando o Reino Unido deixou a União Europeia. Antes, moradores podiam circular livremente pela Europa. Agora, a fronteira virou um emaranhado de burocracias, autorizações e tensão diplomática. Mas não para por aí. A Espanha também tem, digamos, suas próprias Gibraltares do outro lado do estreito, as cidades de Ceuta e Melilla, duas regiões espanholas localizadas na África, dentro do território reivindicado pelo Marrocos. Ou seja, temos um impasse triplo naquela região. O Marrocos quer Ceuta e Melilla de volta. A Espanha quer Gibraltar de volta. E o Reino Unido só quer manter tudo como está. Qualquer tentativa de construir uma ponte entre Europa e África exigirão cooperação total entre esses três países. Mas com cada um defendendo seu quinhão, qualquer negociação vira uma corda bamba diplomática. E tem mais um agravante. A ponte criaria uma nova zona de controle e alfândega internacional. Quem controlaria a fronteira? Quem arrecadaria as taxas? O pedágio seria britânico, espanhol ou marroquino? Parece pouco, mas estamos falando de milhões de euros circulando por dia. E você sabe, quando o dinheiro entra na conversa, as disputas ficam ainda mais sensíveis. Além disso, o Marrocos, embora tenha boas relações com a Europa, ainda carrega as marcas do colonialismo europeu. Uma obra dessa magnitude, liderada por antigos colonizadores, pode ser interpretada por parte da população como um novo tipo de intervenção, um domínio de concreto, digamos assim. Isso tudo já acontece em um contexto onde se discutem tratados, acordos comerciais e até propostas de integração econômica mais próxima. Mas quando o assunto é construir algo físico, visível e simbólico entre os continentes, os fantasmas do passado ainda pesam demais. Um outro empecilho é bancar a conta de uma das obras mais caras da história. Estudos já estimaram que uma ponte cruzando o Estreito de Gibraltar poderia custar entre 20 e 45 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia do tamanho desse valor, é mais caro do que o orçamento total de infraestrutura de muitos países em desenvolvimento por vários anos. Afinal, esse investimento gigantesco traria retorno real? O Eurotúnel, que conecta a França e o Reino Unido, custou o equivalente a mais de 20 bilhões de dólares em 1994. Ele é uma obra-prima da engenharia, com mais de 50 quilômetros de extensão, e transporta cerca de 20 milhões de passageiros por ano.
Ainda assim, levou décadas para começar a dar lucro. E isso porque conecta duas das maiores economias da Europa, com livre trânsito entre elas por muitos anos, até o Brexit. Agora pense em Gibraltar. Estamos falando de uma ponte internacional, entre continentes com regras, economias e legislações completamente diferentes, com controle de fronteira obrigatório, em uma região com pouca demanda diária de tráfego terrestre constante. Ou seja, não há garantia de que haveria fluxo suficiente de pessoas e mercadorias para justificar esse investimento astronômico. Na prática, os governos envolvidos precisariam investir bilhões hoje para começar a ver retorno talvez daqui a 30 ou 40 anos. E como você bem sabe, políticos não costumam pensar em resultados de longo prazo. Mandatos duram 4 ou 5 anos. Grandes obras que demoram décadas raramente agradam quem busca aprovação nas próximas eleições. Agora adiciona isso ao fato de que já existem uma rota eficiente de balsas e navios entre Espanha e Marrocos, transportando cerca de 5 milhões de passageiros por ano. O comércio entre os continentes já funciona bem por vias marítimas, com infraestrutura consolidada, e a maior parte do turismo entre Europa e África continua sendo feita por avião, com voos baratos e rápidos. A ponte, nesse cenário, parece mais um símbolo de integração do que uma necessidade prática. Agora, se você acha que ninguém tentou resolver o dilema do Estreito de Gibraltar, está enganado. Na verdade, essa travessia é uma obsessão antiga de engenheiros, arquitetos e visionários de todas as épocas. Ao longo das últimas décadas, surgiram propostas que vão desde túneis futuristas até ilhas flutuantes com resorts e turbinas de energia eólica. Uma das mais marcantes é a ponte com ilha artificial. Em 2004, o arquiteto americano Eugene Tsuji talvez tenha feito a proposta mais ousada de todas, e imaginou uma mega estrutura que combinaria uma ponte elevada, um túnel submerso a 200 metros de profundidade e uma ilha artificial flutuante de 5 km de largura, bem no meio do estreito. Mas essa ilha não seria só um ponto de apoio, seria uma mini cidade futurista, com resorts, turbinas de energia renovável e um porto próprio. Segundo Tsuji, a estrutura poderia gerar energia suficiente para abastecer partes da Espanha e do Marrocos. Parece incrível, certo? Mas logo surgiram as perguntas difíceis. Como estabilizar uma ilha flutuante num mar agitado como o de Gibraltar? Como manter um túnel fixo e seguro a 200 metros abaixo da água em uma área de atividade sísmica constante? Claro que essa ideia não foi para frente. Uma outra proposta foi o túnel ferroviário submarino, Gibraltar Strait Fixed Link. Esse é o projeto mais próximo da realidade, uma espécie de Eurotúnel 2.0, ligando Madrid na Espanha a Casablanca no Marrocos, com uma parte submarina de 27 km a uma profundidade de 450 metros. A ideia existe desde os anos 30, mas só ganhou tração de verdade nas últimas décadas. Em 2023, a Espanha recebeu cerca de 3 milhões de dólares para atualizar os estudos de viabilidade, com o objetivo de criar um túnel ferroviário capaz de transportar até 13 milhões de pessoas por ano, encurtando pela metade o tempo de viagem entre os países. Mas como sempre, desafios são gigantes. Perfuração em rochas duríssimas, atividade sísmica frequente e investimento bilionário sem retorno imediato. Mesmo assim, é a proposta mais viva até hoje, com possibilidades reais de sair do papel, talvez nos próximos 20 ou 30 anos. E não podemos esquecer da proposta da ponte de T.E. Lin, seria a maior da história. Esse projeto ambicioso veio do engenheiro T.E. Lin, ganhador da Medalha Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Sua ideia era simples, até você olhar os números. Ele propôs uma ponte com vãos de até 5 km entre os pilares, algo nunca feito antes, e com altura suficiente para permitir a passagem dos maiores navios do mundo. A ponte seria híbrida, combinando cabos estaiados e suspensão para maior rigidez e segurança contra terremotos. O custo estimado na época, 1996, era de 15 bilhões de dólares. Hoje, isso passaria fácil dos 28 bilhões. Resultado? O projeto ficou famoso no meio acadêmico, inspirou vários estudos, mas não encontrou nenhum país disposto a bancar o risco.
Você pode ter todos os cálculos certos, pode reunir os melhores engenheiros, pode até convencer os governos a cooperarem, mas nada disso adianta se a própria natureza estiver contra você. E no Estreito de Gibraltar, a natureza é imprevisível, profunda, agitada e perigosa. Além do perigo das orcas e das correntes traiçoeiras que já mencionamos, debaixo de tudo isso, o solo também é um problema. O Estreito de Gibraltar fica exatamente sobre o encontro de 3 placas tectônicas, a africana, a eurasiática e a microplaca ibérica. Isso forma a chamada Falha de Gibraltar, um dos pontos de maior risco sísmico da região. E não é só teoria, terremotos de grande magnitude já aconteceram por ali. Em 1755, um tremor de 9.0 destruiu Lisboa e causou tsunamis em Marrocos e na Espanha, matando cerca de 70 mil pessoas. Mais recentemente, em 2004, outro abalo matou mais de 600 pessoas no norte do Marrocos. E ainda tem um fator mitológico. Segundo a lenda, foi Hércules que separou Europa e África, criando as chamadas Colunas de Hércules, como os antigos gregos chamavam o estreito. Dizem que ele fez isso para impedir que monstros do Atlântico invadissem o Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar pode até parecer só um ponto no mapa, mas na prática ele é um dos lugares mais estratégicos do planeta. Estamos falando do único canal natural que conecta o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. E isso significa, basicamente, que qualquer navio vindo da Europa, da Ásia ou do Oriente Médio e que queira ir para as Américas precisa passar por ali. Mais de 100 mil embarcações atravessam o estreito todos os anos. É como se um navio passasse a cada 5 ou 6 minutos. Apenas o tráfego de petróleo ultrapassa em alguns dias 2 bilhões de galões. Isso representa quase 3 vezes o consumo diário de petróleo dos Estados Unidos inteiro. Imagina só o quanto de dinheiro gira por esse ponto. Temos o Porto de Algeciras, na Espanha, um dos maiores e mais movimentados da Europa. Do outro, o Porto de Tanger Med, no Marrocos, que tem crescido de forma impressionante e hoje é uma potência no comércio africano. Esses portos não são apenas pontos de embarque, eles movimentam bilhões em importações e exportações, abastecem continentes inteiros e sustentam milhões em empregos diretos e indiretos. É por isso que qualquer obra que atrapalhe o fluxo natural dos navios ali é tratada como uma ameaça internacional. Lembra das pontes altíssimas que falamos antes? Pois é, mesmo elas poderiam causar riscos logísticos ou acidentes, se mal planejadas. E por isso muitos especialistas acreditam que por mais que uma ponte entre Europa e África fosse incrível, ela nunca poderia atrapalhar o fluxo de comércio global que depende dessa passagem. Apesar de todos os desafios, o potencial de impacto positivo também é enorme. Uma ponte ou túnel entre os dois continentes facilitaria o transporte de cargas por via terrestre, mais rápido e barato que navios, o deslocamento de pessoas entre Espanha e Marrocos, aproximando culturas, famílias, trabalhadores e turistas, a criação de novas zonas industriais nas margens do estreito, com geração de empregos e atração de investimentos. Só o turismo entre esses dois países já é um fenômeno. Em 2024, o país mais visitado na África foi o Marrocos, com 17,4 milhões de turistas internacionais e uma receita turística de 11 bilhões de dólares. A Espanha, por sua vez, bateu recordes com 94 milhões de visitantes só em 2024 e gastaram 126 bilhões de euros no país, o equivalente a mais de 780 bilhões de reais. Uma ligação direta entre os dois lugares poderia abrir novas rotas, ampliar o turismo bilateral e permitir que mais africanos conhecessem a Europa e vice-versa. Claro que junto com as oportunidades vêm os receios. Muitos políticos europeus enxergam essa conexão como uma porta de entrada para imigrantes em massa, principalmente refugiados ou migrantes ilegais vindos do norte da África ou do Oriente Médio. Essa preocupação, mesmo que cercada de preconceitos e discursos extremistas, pesa fortemente nas decisões políticas. Afinal, uma ponte não serve apenas para ir, ela também permite que outros venham. E é justamente por ser tão importante para o comércio, para a geopolítica, para o equilíbrio ambiental, que ninguém ousa mexer demais. Talvez não vejamos essa ponte nos próximos 10 ou 20 anos, talvez nem nas próximas gerações, mas o fato de estarmos discutindo isso já mostra que o mundo está mudando.
E com eventos como a Copa do Mundo de 2030, que será realizada conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos, a ideia de uma integração mais próxima entre Europa e África está deixando de ser ficção para se tornar possibilidade. A pergunta, no final, talvez não seja mais por que não existe uma ponte entre Europa e África, mas sim quando o mundo estará pronto para construí-la. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém curioso como você e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado e até a próxima!